Prezados seminaristas, a paz do Senhor para todos. Estamos dando início à nossa aula de encerramento desta disciplina, Teologia Pastoral, que, como falamos no início, ela faz parte da teologia prática. Quero agradecer a todos a participação que me levaram à pesquisa também e agreguei muito conhecimento também por causa das pesquisas. Quero dizer que nós estávamos comentando acerca da teologia pastoral na Bíblia, não é? No Antigo Testamento e no Novo Testamento. E encerramos dizendo acerca do sustento do pastor, que o pastor ele deve ser sustentado pela igreja a partir do momento que a igreja tem essa condição e que passa a ser uma bênção. A igreja saber que pode se autossustentar, inclusive dando sustento ao seu líder, que é o pastor, aquele que guia, aquele que orienta através da palavra de Deus. E aí dissemos que esse sustento do pastor, que é chamado de prebenda, e agora nós queremos anunciar que mesmo o pastor recebendo sustento para si e para a sua família, através das contribuições, das ofertas alçadas e dos dízimos, nós vamos observar que o pastor, ele não é um empregado da igreja, ele não é um empregado, mas ele necessita que, como não é empregado da igreja, ele precisa reconhecer que a sua chamada é uma chamada divina para executar uma obra muito importante, um dever que é da parte de Deus, antes de considerar-se como um empregado da igreja. De outra maneira, seu ministério ficaria seriamente enfraquecido e sujeito ao fracasso, porque ele não estaria levando em consideração o aspecto principal do seu ministério, que é o aspecto espiritual. E também, baseado nessa informação, nós dizemos que muitas das vezes o pastor, ele sofre, ele passa por alguns sacrifícios quando isso é necessário, baseado na sua chamada. E devemos acentuar que o sacrifício e a amargura são inevitáveis no desenvolvimento do ministério pastoral, quando as circunstâncias exigem que o obreiro espere de Deus o seu sustento pelo fato da igreja não corresponder a essa sua expectativa. É claro que, como falamos anteriormente, que os irmãos, ou seja, os membros da igreja, eles não devem evitar essa responsabilidade no sustento financeiro da obra do Senhor, porque quando eles assim fazem, eles passam também a não se responsabilizarem pelos deveres espirituais da igreja. E isso decorre geralmente da falta de conhecimento dos membros com relação a isso, que devem ser orientados pelo pastor da igreja através de estudos bíblicos, de palestras bíblicas, de conscientização no que diz respeito a esse sustento pastoral. A igreja, ela assume esse desafio. E, no caso, a igreja, ao aceitar esse desafio, os membros da igreja devem estar conscientes de que a responsabilidade da manutenção material da igreja, como uma denominação, não estamos falando aqui da igreja corpo de Cristo, mas da igreja física, devem estar conscientes desse assunto, devem ser alertados com relação a este assunto. E aí também o pastor deve se esmerar o máximo para dar estudos bíblicos
que conscientizem aos membros dessa igreja física. Quando nós ensinamos sobre o sustento da igreja, e aí esse tema do próprio sustento, o pastor ou o missionário responsável pelo início da igreja ou pela continuação da igreja deve dar estudos bíblicos, como falamos, palestras, debates acerca do assunto. E por isso é de muita importância que os novos convertidos sejam instruídos com respeito à responsabilidade financeira mediante a sua conversão e antes de assumirem a categoria de membros da igreja, que se dará após o batismo, quando esse novo convertido ele vai ser introduzido na membresia da igreja. Então, o novo convertido, através do pastor ou de quem por ele outorgado para discipular esses catecúmenos, eles devem motivar os novos convertidos, ensinar aos novos convertidos essa responsabilidade financeira da obra local, né, da igreja, que normalmente é feita, esse sustento através das ofertas e dos dízimos. Agora, é lógico que cabe também ao pastor dar exemplo. E como é que o pastor dá exemplo? Ele vai dar exemplo quando ele próprio entrega o dízimo à igreja, dízimo daquilo que ele recebe, do seu sustento. Porque aí seria impossível ele pregar lealmente aquilo que ele mesmo não estivesse fazendo. Nós vamos observar no Antigo Testamento que era estipulado aos sacerdotes o dízimo dos dízimos. Por que essa expressão, o dízimo dos dízimos no Antigo Testamento? Porque os sacerdotes, eles recebiam do povo as contribuições, as ofertas, os dízimos. E ele se sustentava daqueles dízimos, daquelas ofertas. Mas ao sacerdote era determinado que ele tirasse daqueles dízimos que vinham para ele o dízimo dele, ou seja, o dízimo dos dízimos. Da mesma forma, o pastor, ele deve ser assim. Ao receber o seu sustento, ele deve encaminhar para quem de direito o dízimo, para que seja administrado e assim seja exemplo para todos os demais membros. Falamos assim, então, irmãos, concluindo, esse é o assunto dinamismo da Igreja do Novo Testamento. Por quê? Métodos e regras por si só, embora muitas das vezes são bons, esses métodos e essas regras, não dão resultados muitas vezes da igreja, porque são métodos materiais, métodos elaborados por pessoas que não se aconselham diretamente com a Bíblia. O dinamismo da Igreja do Novo Testamento é apresentado através dos métodos corretos, divulgados pela Palavra de Deus. Por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos é um compêndio sobre a igreja, sobre a formação da igreja, sobre o cuidado da igreja primitiva no que diz respeito ao cumprimento da palavra de Deus. Então, nos Atos dos Apóstolos, nós encontramos um padrão autêntico para a conduta da igreja neotestamentária, porque os métodos corretos apresentados, por exemplo, são métodos de avivamentos poderosos, que podem apagar-se ou tornar-se ineficientes sem o poder espiritual da igreja. Apesar da igreja ser bem organizada, ela não conseguirá avançar se não se basear desde a sua fundação, a sua operação, a sua relação com Deus através da Bíblia Sagrada, no caso,
o Novo Testamento. Por exemplo, a igreja primitiva, nós temos o livro de Atos no capítulo 2 e sucessivamente mostrando que era uma igreja que vivia em um ambiente de oração. Quando a palavra diz, e perseveravam unânimes na oração e no partir do pão. E o Senhor, né, abençoava a igreja, o Senhor fazia com que a igreja florescesse, a igreja aumentava em número de almas, porque era uma igreja que vivia em constante ambiente de oração. Quando Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, nós vamos observar que lá em Marcos, capítulo 16, versículo 20, a Bíblia diz que eles, os crentes, tendo partido ao Jesus enviá-los a pregar o evangelho, dando poder a eles, dizia eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então a gente vê que a responsabilidade do pastor, ou mesmo do missionário que inicia a igreja, é muito grande no que diz respeito à base da igreja. A base da igreja no Novo Testamento é a Bíblia. É a Bíblia, é o Novo Testamento. Agora, o escritor do livro, texto, ou da nossa apostila, ele no capítulo 5, ele se refere ao obreiro como líder. Quando nós falamos em liderança, e que foi uma disciplina à parte, nós observamos que o líder, ele tem o direito ao respeito, os seus liderados têm que lhe respeitar. Mas para que os liderados lhe respeitem, muitas das vezes ele é obrigado a impor esse respeito através de certas características que ele deve mostrar, que já vimos algumas características. O pastor, como líder, ele também tem o direito à autoridade em seu próprio ministério, a fim de anunciar o evangelho para além das fronteiras, né? Então ele tem que ter essa autoridade, como está escrito na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16, quando diz assim, olha, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Quer dizer, o respeito ao obreiro, ao pastor, que é um direito que é assegurado a esse pastor ou a esse obreiro, mostrando que ele é um obreiro que, como diz aí fora, não pesca em aquários alheios, mas com o seu sacrifício, com a sua vida de oração e com a comprovação do seu ministério por Deus, a aprovação do seu ministério por Deus, ele prega o evangelho e até vai além das fronteiras daquele país ou daquele estado em que ele está acostumado a trabalhar. E Paulo, ele ainda diz assim, Romanos capítulo 15 e versículo 20, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então ele tinha esse cuidado de mostrar para nós agora no Novo Testamento que como líder ele adquiria a autoridade, ele adquiria o respeito por causa do tipo de trabalho que ele fazia, que era um trabalho de fidelidade aos outros obreiros, aos outros pregadores. Um outro direito que o obreiro, como líder, tem em sua autoridade é sobre o próprio rebanho. Primeiro falamos da autoridade em seu próprio ministério e agora sobre o seu próprio rebanho. Ele tem autoridade. O pastor, ele deve ter autoridade. Como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 e 29,
Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho do Senhor. Vejam que a recomendação dos líderes, dos apóstolos, era para que os rebanhos, no caso as igrejas, elas tivessem a presença constante do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que constituiu sobre esses rebanhos bispos, que nós dizemos pastores. O Espírito Santo dá a cada ministro um rebanho particular para apacentar. Nesse caso, existem alguns princípios éticos que nós deduzimos. Por exemplo, nós não roubamos, entre aspas, ovelhas de outro rebanho. Alguns se consideram a si mesmo e as suas denominações tão superiores que se justificam ao tomar gente de outros grupos evangélicos. Isto é uma forma religiosa de proselitismo. E o escritor aqui diz roubo. É você querer trazer membros de outras igrejas ou de outros rebanhos para o seu rebanho. Não, você deve se esforçar para ter as suas próprias ovelhas. Então, o direito do pastor, o direito do obreiro como líder, ele deve estar livre de acusações. Mas, se houver uma acusação contra um obreiro, contra um pastor, contra um presbítero, essa acusação, ela deve ter um processo. Esse processo deve ser julgado por um igual. Não é a igreja que vai julgar, os membros da igreja que vão julgar. Não. Mas um pastor deve buscar um outro pastor para ser julgado. Para ser julgado. E isso com testemunhas, como o texto bíblico de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19 e 20 diz: não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Ele está se referindo ao presbítero. Então é bom que o presbítero ele seja julgado pelo ministério. Ele seja chamado a atenção pelo ministério ou pelos ministros da igreja. Nós vemos, quando falamos de liderança, a liderança eficaz. A liderança eficaz com relação ao obreiro, ele deve atentar para todos esses detalhes. Inclusive, essa liderança eficaz na igreja requer que o obreiro, o pastor, tenha um bom pastoreio. E essas atitudes de pastoreio devem sair direto do coração do pastor, do coração do líder, motivando. Pedro, escrevendo para os líderes da igreja em sua época, mostra que estes devem pastorear o rebanho de Deus. E isso não devia ser feito de maneira forçada, mas segundo Deus. A motivação destes líderes, segundo Pedro, não pode ser o dinheiro nem o poder, mas sim de ser exemplo para aqueles que são chamados de rebanho. Está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2 ao 4. Essa liderança eficaz leva em consideração a grande responsabilidade. O pastor deve enxergar a grande responsabilidade. Ele também tem que verificar as motivações. Quais são as motivações que têm a ver com o seu chamado? Ele também deve se preocupar com as pessoas e com os seus sentimentos. Vejam que lá em liderança nós falamos tudo isso com relação ao líder. E ele deve ser perseverante. Agora, as características de um líder cristão.
de um líder verdadeiramente cristão. Nós observamos que existem os líderes de grupos na igreja, mas normalmente quando a gente fala um líder cristão, a gente está focando muito mais no pastor. Mas criaram o líder do departamento de jovens, o líder do departamento de senhoras, o líder do departamento de homens, o líder de missões, quer dizer, fatiaram a igreja e colocaram em cada fatia dessas ou departamentos um líder, mas não se deve esquecer que há um líder maior na comunidade, que é o pastor. Cada igreja, no caso, tem a sua própria maneira de se organizar e de se estruturar. Tudo bem. Uma grande igreja, como nós já falamos anteriormente, ela deve ter os seus ministros auxiliares, que estão ligados diretamente ao líder principal, que é o pastor. Agora, uma das características de um líder da igreja, biblicamente, é ter o dom. É ter o dom. Se ele não tem o dom, por mais organizado que ele seja, por maiores conhecimentos seculares que ele tenha, essa igreja tem-no como chefe, e não como pastor. Observe, por exemplo, no nosso livro aqui, ele fala sobre a palavra que significa o dom de governo. Porque o líder, aquele que tem o dom ministerial, Deus dá para ele o dom de governo, ou de governar, de saber administrar as coisas físicas da igreja e as coisas espirituais. É claro que, como falei anteriormente, uma igreja grande, ela tem os seus líderes de departamentos que são subordinados ao pastor, ao líder maior. E assim sendo, esse pastor maior, que designa esse líder para assumir esse ou aquele departamento. E a palavra que indica esse dom de governo é uma palavra grega, né, que está aqui na nossa apostila, que é kubernesis. Kubernesis. Esse kubernesis significa pilotar, dirigir, guiar. Isto indica que é um dom de movimento, né, que é justamente esse dom de governo. Então essa palavra kubernesis, ela é, na verdade, o trabalho pastoral, o trabalho do líder na igreja, porque é ele que pilota, é ele que dirige, é ele que guia o rebanho segundo a graça e a misericórdia que vem de Deus através do Espírito Santo para que assim seja feito. Ele fala também da palavra kubernete, que está em Atos Apóstolos, capítulo 27, versículo 11, no original grego, que é para designar o piloto do navio em que Paulo viajava para a Itália. Então vejam só, o líder, o pastor como piloto, ele é o kubernete. E a ação dele, o trabalho dele é kubernesis. Kubernesis. Então observe, meus irmãos, que a nossa teologia pastoral atende a todos esses reclamos nossos por entender o ministério pastoral, o trabalho de Deus na igreja através desse homem, desse líder, que no Novo Testamento é apresentado como pastor, como bispo, como presbítero. Então, um líder ou um obreiro cristão, em relação ao grupo, ele tem que ter uma postura, né? Ele tem que ter atitude. Porque vejam só, como nós falamos, que ele é um capitão, ele é um comandante, ele é um piloto, ele nunca deve chefiar os seus soldados dando ordem pela retaguarda, como sendo o último homem, e sim na vanguarda. Quer dizer, o piloto ele vai à frente do seu povo. O capitão ele vai à frente dos seus soldados, ele nunca vai atrás, ele comanda a partir da frente. Então isso é o que nós dizemos, no caso do pastor, as ovelhas seguem o pastor.
Não é o pastor que segue as ovelhas. As ovelhas seguem o pastor. Na dianteira, o pastor vai levando as ovelhas, guiando as ovelhas. Isto é o que nós estamos vendo no caso da nossa postura, da nossa atitude como pastor. O pastor nunca deve estar escondido. Ele deve estar sempre na frente. Ele deve se identificar. Ele não pode ser aquela pessoa envergonhada, cabisbaixa. Humilde sim, mas corajoso, dinâmico, com todas as bênçãos de Deus para apresentá-la à igreja. No caso, isso fica claro que se alguém é líder de alguma coisa, então esta pessoa, este líder, obrigatoriamente, ela tem que ser visionária, ela tem que ter visão, ela tem que saber o que pode acontecer ou não a partir do momento que ela assume a atitude. Ela deve ter visão de futuro. Se ele começa com uma igreja pequena, ele tem que ver aquela igreja já grande. Se ele está vendo poucos membros, ele tem que ver aquela casa lotada de membros, desde que ele siga os métodos, os princípios que estão no Novo Testamento, ou que estão na Palavra de Deus. Nós somos líderes, no caso, nós pastores, muitos aí pastores, presbíteros, líderes, sobre indivíduos. E a igreja física é o lugar onde exercemos o nosso dom. Então nós temos que ter a convicção de que a igreja é o nosso campo de trabalho, é onde nós exercemos o dom. Nesse caso, o apóstolo Pedro disse na sua primeira carta: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a honra e o poder para todo sempre. Amém. Isso está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 a 11. Então, meus irmãos, aí está a liderança. Agora, no capítulo 6, o nosso escritor apresenta o obreiro ou o pastor e as suas atividades. Quando em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, os obreiros aprovados, aqueles que são escolhidos por Deus, segundo os critérios da palavra de Deus, consagrados pelo ministério da igreja, mediante prévia aprovação do mesmo, quando Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. Estes são os critérios da palavra de Deus: aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Por isso, irmãos, que nós insistimos que devemos ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, permanentemente, está lendo, está observando. Porque a palavra de Deus ela é infinita, ela não volta vazia, ela tem sempre uma mensagem para o momento apropriado. Então, quando a gente fala das atividades do obreiro aprovado, segundo os critérios que preconiza a Bíblia, esse obreiro deve se consagrar ao serviço dos crentes ou dos santos, sendo bom cooperador na obra, suprindo as necessidades que surgem em qualquer área da igreja, que necessite da sua atuação. Então hoje, sexta-feira, estou gravando esta aula, nós estávamos no culto de doutrina e eu pude falar para os irmãos ali da minha vida pregressa na igreja, desde jovem. Eu estava sempre na igreja, buscando fazer alguma coisa na igreja. Eu me oferecia para fazer o serviço na igreja. E Deus honrou-me por causa do meu coração estar sempre na sua obra.
Então, meus irmãos, quando a gente fala os obreiros, aqueles que são aprovados, eles são aprovados por Deus, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Eles podem, na igreja, serem submetidos a um período de experiência. Agora nem tanto, nós estamos mais vendo isso, mas no passado, não muito distante, nas nossas igrejas, Assembleias de Deus, o obreiro, quando ele estava para ser apresentado à igreja como tal, ele era submetido a um período de experiência ou de observação. E até mesmo aqueles que vinham de outras igrejas, de outras denominações, para fazerem parte do ministério, eles passavam por um período de observação, que ia de 6 meses, 1 ano, dependendo do cargo. Hoje já não se vê mais isso. Infelizmente, em alguns casos, após o qual, esse período, esses obreiros podem ser conduzidos ou não para exercer efetivamente o seu encargo ministerial. Por que poderão ser conduzidos ou não? Porque existem casos em que a pessoa não passa nesta experiência. Seria bom que a igreja voltasse a esses parâmetros. Seria bom. No caso, o obreiro, ele precisa mostrar moral, ou seja, boa conduta. Está em Atos capítulo 6, versículo 3. Ele tem que se mostrar um obreiro espiritual, cheio do Espírito Santo, ser um obreiro intelectual. Quando falamos intelectual, é aquele obreiro que estuda, aquele obreiro que busca conhecimento. Nós tivemos neste seminário que está sendo realizado na nossa matriz, pastor Guatura, que é um professor catedrático, ele estava ministrando à igreja e ele falou que o obreiro ele não deve parar de estudar nunca. Ele tem que ser intelectual. Se ele não teve uma formação colegial adequada, mas pelo menos que ele tenha uma formação teológica, que ele estude, que ele seja um autodidata, se isto for possível. O que é ser autodidata? Nós já falamos isso em outras aulas. É a pessoa que aprende por si mesmo, através da leitura, através do seu interesse pelas letras. Então, no capítulo 6, versículo 3 de Atos Apóstolos, fala essas 3 categorias. Agora, de acordo com as normas, o nosso escritor anota aqui, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 ao 13, o obreiro deve ser, em primeiro lugar, conservador do mistério da fé. Conservador. Ele tem que saber aquilo que foi colocado como padrão na igreja para que se desse continuidade a esta obra de fé. Então ele deve ser conservador desse mistério da fé. Ele deve ser experimentado, como nós vimos anteriormente, passar pela experiência. Ele deve governar bem a sua casa, com amor, com mansidão, como está escrito no texto que acabamos de falar aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao 13. Ele deve ser irrepreensível. Ele não pode dar motivo de repreensão por ninguém, Isto dentro da igreja ou fora da igreja, na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, numa blitz policial. Ele deve ser irrepreensível. Vocês estão entendendo o que nós estamos dizendo através do que a Bíblia manda aqui nesse texto. Não cobiçoso de sórdida ganância, não maldizente. Ele deve ser portador de uma consciência limpa. Ele deve ter uma consciência limpa, porque a consciência limpa faz com que ele exerça o seu ministério com convicção da sua chamada. Ele deve ser responsável, ter responsabilidade com a tarefa para o qual ele foi designado na igreja, ser dizimista.
ele precisa ser dizimista e ofertante. Não me interessa a mim o que dizem na internet acerca do dízimo. A internet para mim não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. O que é que ela diz com relação? Então o obreiro ele deve ser dizimista e ofertante, ele deve ser fiel em tudo. Ele deve ser fiel em tudo. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, seu exemplo dos fiéis. Ele deve ser temperante, ele deve ser sincero. Sincero quer dizer de uma só palavra. Ele não pode ter duas palavras. A Bíblia diz que a palavra do crente é sim e sim, não e não. O que passa disso é procedência maligna. Então, o pastor, o obreiro, ele deve ser preparado para pastorear. Nós vamos observar aqui, a nossa apostila fala de algumas características básicas, além dessas que nós falamos, diz que o obreiro será auxiliar direto do pastor local, subordinado ao líder delegado por este último. Ou seja, o pastor chama o obreiro, diz assim, você vai trabalhar na área tal que o presbítero tal lidera. Então o obreiro ele é indicado pelo pastor para ser subordinado de um outro obreiro. Deve haver uma intenção de respeito para com o seu companheiro, mas que está na liderança. Isto é um assunto que é falado na disciplina do Cefal, autoridade e submissão, que estará sendo ministrado também neste seminário que está sendo realizado na Igreja Matriz. Então, essa deve ser uma característica muito importante de obediência ao seu líder. Agora, existem as atribuições. Primeira atribuição do obreiro. Isso nós não temos visto, irmãos, em muitos obreiros. Chegar antes do início do culto para verificar as condições e toda a estrutura de arrumação do templo. Ou seja, cadeiras, luzes, banheiros, ventiladores, som, arrumação do púlpito e etc. Tomando todas as providências dentro de sua esfera de atribuições, para que o trabalho seja iniciado no horário previsto. Segundo, estar em condições de iniciar o culto no impedimento do pastor local. Então, o obreiro que normalmente se segue ao pastor, ou o presbítero que se siga ao pastor, ele deve estar pronto para substituir o pastor no caso de direção de culto. Então, o que é que ele deve fazer? Ele deve estar sempre preparado, com uma mensagem pronta. Ele deve estar consciente das suas funções. Ele também deve receber de maneira cortês e alegre todos os irmãos, visitantes que adentrarem ao local do culto. Aí nós estamos referindo aos diáconos, aqueles que recebem, as diaconisas, aquelas que fazem a recepção. Impedir a entrada de animais ou de pessoas em visível estado de embriaguez. Pessoas que demonstrem a nítida intenção de desviar a atenção dos demais presentes no culto. A pessoa chega, está embriagada, então o obreiro deve levá-lo ao portão e fazer o possível para que ele não adentre, porque o bêbado está fora de si. Não com violência, ele deve levá-lo de volta ao portão. Então isso é função, é tarefa do obreiro. Coibir pessoas que estejam sem motivo justificado do lado de fora do templo durante os cultos de maneira cordial, porém enérgica. Principalmente quem se apresentar em conduta que desabone o testemunho como cristãos. Isso aí se dá muito naquelas festas, as festividades da igreja. Na nossa congregação é estabelecido que a cantina não funciona durante o culto.
ela só funciona antes do culto ou depois do culto. Mas durante o período do culto, a cantina é fechada para evitar, já de antemão, transtornos com relação aos obreiros e aqueles que vão ali somente para passar o tempo. Da mesma forma, aqueles que vão ao bebedouro, aqueles que vão ao banheiro, devem os obreiros escalados para fiscalizar esses locais serem enérgicos, educados, para mostrar a eles que eles estão errados. Nos momentos de oração, quer seja pelos que estão se convertendo ou pelos membros da igreja, deverão dar a devida cobertura a quem está à frente do trabalho, ajudando na imposição das mãos sobre o público-alvo, conduzindo-os para o local que lhes for determinado. O pastor, o pregador, termina a pregação, ele faz o convite, certamente algumas pessoas vêm à frente, então as diaconisas vêm em direção às mulheres e os diáconos devem vir em direção aos homens, e se for pedido para impor as mãos sobre as pessoas, fazerem isso com muita reverência, segurança e espiritualidade, se forem solicitados. Os obreiros deverão também, quando término do culto, fiscalizar e auxiliar a devida arrumação do templo, porque as pessoas saem, deixam as cadeiras de qualquer jeito, os bancos de qualquer jeito. Então, os obreiros, o que é que nós estamos vendo na igreja? Termina o culto, os obreiros vão embora. E a zeladora ou o zelador ficam sozinhos para dar conta daquele trabalho todo. Então, desligar um ventilador, fechar uma janela, ajeitar um banco, deve ser responsabilidade desses obreiros. Auxiliar na administração da igreja, no sentido de que haja a maior economia possível quanto aos gastos com água, energia elétrica, telefone, bem como contribuir ativa e passivamente com a segurança do templo. Deve ser alguém com maturidade espiritual, pronto a respeitar e acatar as ordens da liderança superior, seja do pastor. Deve fazer bom uso da comunicação de informações. Deve se limitar a decidir dentro do poder e área que lhe forem delegados, sem criar conflitos com outros departamentos ou com propósitos explícitos da igreja. Você é líder de um departamento. Você não pode passar à frente de um departamento quando este departamento é o responsável por aquela atuação. A não ser que você seja chamado para intervir. Aí você, ou o obreiro, ou a obreira deve fazer. Ele também anota aqui um fator importante, ou fatores importantes a ser lembrado por um líder. Primeiro, o líder deve cumprir com a sua palavra. Quando damos nossa palavra, a cumprimos mesmo que não convenha. Quando damos nossa palavra, a cumprimos mesmo que não convenha. O salmista diz que o homem é bem-aventurado mesmo o que jura com dano próprio e não se retrata. Então vejam bem, nós damos a nossa palavra. Eu, como pastor da nossa congregação, eu tenho recebido de muitos irmãos a solicitação quando eles são convidados para ir a uma igreja, para ir pregar numa outra igreja, para irem visitar uma outra igreja. Aquelas pessoas chegam a mim e não é pedindo autorização, eles vêm como pedindo autorização, mas é como se estivesse comunicando. E isso é importante porque o pastor precisa saber onde estão as suas ovelhas. Ele é o responsável pelas ovelhas. Então o líder deve cumprir com a sua palavra. Qual é a sua palavra? Você vai participar do trabalho? Você se apresentou para participar do trabalho? Então não recue, porque a Bíblia diz que aquele que recua, Deus não tem prazer. Deus não tem prazer naquele que recua. Aquele que pega a mão ao arado não pode olhar para trás. Essa é a palavra bíblica. Então, se você tem uma responsabilidade, você deu a sua palavra, assuma a sua palavra. Você é um obreiro do Senhor. Você é um servo do Senhor. Agora, você pode, de repente, não acontecer um imprevisto e não poder comparecer. Então, o que é que você faz? Você negocia
né? Você negocia com um companheiro seu, do seu próprio nível de trabalho, para que não sofra solução de continuidade àquela obra. O líder deve prestar contas, além dele ter palavra, cumprir sua palavra, ele deve prestar contas, ele é indicado para uma função, então ele deve prestar contas daquele trabalho, é tipo um relatório, mesmo que não seja escrito, mas que seja verbal ao seu líder. Inclusive, ele deve pedir conselhos. O líder, ele pede conselhos. Nós vimos em liderança que ele aceita sugestões dos seus liderados. No último capítulo da nossa revista, fala sobre o lado humano do obreiro, ou do líder, ou do pastor. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim, olha, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então os pastores são humanos, os obreiros são humanos, mas eles têm fé. E como eles têm fé, eles vivem na carne, como Paulo diz, pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Porque esses pastores, esses líderes como seres humanos, eles sofrem, como nós vimos em aula passada. Eles sofrem porque muitas das vezes eles veem a obra não atingindo o seu objetivo, ou algum irmão passando por uma dificuldade, e ele assume aquele sofrimento, porque eles são envolvidos com os sofrimentos dos outros. E isto, meus irmãos, o nosso escritor aqui, ele nos apresenta várias situações, inclusive nesses momentos que estamos passando agora, momentos de crise. Muitos pastores estão sofrendo com as suas ovelhas que foram atingidas por essa pandemia, e até muitos que não foram atingidos pela pandemia propriamente dita, mas foram atingidas, perderam seus empregos, estão sofrendo, dependendo de ajuda, e o pastor ou obreiro, ele passa a carregar juntamente com a sua ovelha esta desilusão, este problema, que pode ser temporário, mas que não se sabe quanto tempo vai se levar. Nenhuma pessoa ou família parece estar imune às crises, independente da classe social, quer dizer, o pano de fundo ético ou a sua religião, não interessa qual é a sua ética, a sua classe social, a sua religião. As crises, elas são acontecimentos universais, e quando chega diante de um obreiro, diante de um pastor, ele deve ter condições de ajudar essas pessoas, pelo menos espiritualmente. Então, o que é que a Bíblia ensina para nós, os obreiros? A Bíblia ensina que, além da constatação de especialistas que acompanham conselheiros espirituais, a Bíblia também deixa claro que pastores e líderes não são uma classe superior de pessoas. Todos os personagens bíblicos que fizeram algo importante em prol do reino de Deus foram pessoas comuns, passaram por problemas, passaram por dificuldades, foram assistidos muitas vezes nas suas necessidades por outrem ou pela igreja. A dificuldade para o pastor assumir essa humanidade é pelo amor, pela dedicação que ele tem à obra. Então, muitas das vezes, ele relega a sua própria humanidade. Provavelmente, o pastor que deseja seguir o exemplo de Paulo sofrerá muitas pressões e objeções por parte da comunidade. Existem alguns conceitos enraizados nas pessoas que dificultam muito a aceitação do pastor como ser humano. Pastores e conselheiros estão sempre em contato com as pessoas que sofrem. Nesse caso, eles assumem essa responsabilidade e até absorvem esse sofrimento. E aí fica difícil para ele até assumir a sua humanidade. Mas o pastor é um ser humano, como qualquer outro. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe,
encerramos aqui a nossa aula, a nossa disciplina. Provavelmente, segundo informações do nosso coordenador, nosso pastor Silas, nós estaremos voltando às aulas presenciais e eu quero contar com a presença de todos os irmãos nas salas de aulas, aonde eu, como ministro de Deus, humildemente for ministrar aos irmãos, eu gostaria de tê-los todos comigo. Quero agradecer a todos que durante este período nos acompanharam nas aulas à distância e também agradecer ao pastor presidente, ao pastor Silas como coordenador do curso na nossa igreja e agradecer também a minha digníssima esposa que largou muitas vezes os seus afazeres, os seus problemas, tanto familiares como eclesiásticos, para estar editando esses vídeos. E quantas vezes ela passou noites, dias inteiros na edição de uma aula como esta que nós estamos terminando. Então que Deus nos abençoe e continue orando por mim, pela minha esposa, orando pelo IB de todas as extensões em todos os estados do Brasil, né, e quiçá até no mundo, onde Madureira chega através do seu trabalho missionário, e que nós possamos cada dia mais nos dedicar à palavra de Deus, como falamos, obreiros e obreiras, nós sejamos espirituais, nós sejamos também intelectuais, procuremos conhecimento para que possamos passar aos nossos irmãos. Amém. Que Deus abençoe a todos.